estimados ouvintes, neste Dia das Mães de 2015, nós iremos apresentar talvez o áudio mais antigo que nós vamos disponibilizar para os nossos ouvintes. Trata-se de uma palestra sobre o Dia das Mães, proferida em 1948 por um dos grandes nomes do movimento espírita brasileiro no século XX. Nós estamos falando de Pedro de Camargo Vinícius, mais conhecido como Vinícius. Pedro de Camargo Vinícius nasceu em 7 de maio de 1878, na cidade de Piracicaba, e desencarnou no dia 11 de outubro de 1966. Viveu, portanto, em sua última encarnação, 88 anos. Vinícius divulgou o espiritismo por todos os meios de comunicações disponíveis, como, por exemplo, jornal, revista, rádio, e suas palestras tinham como foco principal os 3 aspectos da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. Escreveu vários artigos e livros. Os livros de Vinícius estão disponíveis em novas edições pela Federação Espírita Brasileira. Dos 4 livros mais conhecidos, Nas Pegadas do Mestre, Em Torno do Mestre, Na Seara do Mestre, Na Escola do Mestre, Vinícius foi conselheiro da Federação Espírita do Estado de São Paulo e, nesse período, introduziu tertúlias evangélicas, onde, aos domingos, o auditório da Casa Máter do Espiritismo em São Paulo lotava em suas audiências pessoas que vinham de todo o estado de São Paulo para ouvir suas palestras. Esta palestra com Vinícius sobre o Dia das Mães, proferida em 1948, foi gentilmente cedida pelo confrade da cidade de Bauru, Leopoldo Zanardi, amigo querido do Centro Espírita Amor e Caridade, o mesmo centro espírita de Richard Simonetti e Sidney Fernandes e tantos outros idealistas espíritas daquela famosa cidade paulista. Vamos ouvir agora a palestra sobre o Dia das Mães com Pedro de Camargo Vinícius, proferida em 1948. Hoje, como vós sabeis, é o dia dedicado às mães. Portanto, meus amigos, ao darmos início a esta nossa palestra domingueira, elevemos o nosso pensamento àquela que é o protótipo das mães, que é o símbolo dessa perfeição relativa que se encontra no coração de todas as mães. Digamos, pois, assim, meus amigos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és entre as mulheres, altamente favorecida, porque merecedora. A virtude do Altíssimo envolveu-te, constituindo-te na pessoa do seu Cristo a mãe dos homens, o refúgio dos pecadores, a esperança dos humildes e dos atribulados. Mãe do céu, roga por nós, junto àquele que é o portador da graça e o distribuidor da verdade, daquele que é a luz do mundo e o caminho da verdadeira vida. Integra-nos, ó Mãe do céu,
no seu evangelho de amor e de justiça, pois ali encontraremos a chave para solucionar os nossos problemas angustiosos e podermos então caminhar a passos firmes e resolutos na conquista dos gloriosos destinos que o Pai Celestial concebeu e organizou para todos os seus filhos. Meus amigos, a posição de Maria no que respeita à missão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo é incontestavelmente uma posição de grande destaque. Ela foi escolhida e foi coberta de graças por aquele que na sua escolha nunca erra, nunca falha. E se nós meditarmos sobre a atitude que Maria assumiu junto do seu Filho, junto do Cristo Redentor, nós verificamos que foi uma atitude repassada de simplicidade, de singeleza e, sobretudo, de humildade. Nunca se viu, meus amigos, Maria assumir qualquer posição em que ela se destacasse, mas, pelo contrário, todos os seus passos seguindo a trajetória do Mestre sobre a terra, nessa série de exemplificações que ele nos legou, foi sempre, invariavelmente, uma atitude cheia de humildade. E é através dessa humildade, justamente, que ela se destaca. E nós sabemos, meus amigos, que sem humildade nós não podemos avançar na senda da perfeição. É a condição precípua para recebermos as rajadas do céu, essas claridades que vêm iluminar o carreiro do destino que estamos perlustrando. Pois foi precisamente essa virtude que mais e mais distinguiu aquela que personifica a maternidade, aquela cuja maternidade foi estendida sobre toda a humanidade. Vamos, meus amigos, meditar este trecho do Evangelho de João, capítulo 19, versos 26 e 27. Ora, Jesus, que já se achava então cravado no madeiro, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava também ali presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. A ninguém chameis pai, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. Como vemos, meus amigos, a maternidade de Maria foi, por assim dizer, estabelecida pelo próprio Mestre. Porque tudo quanto ele disse a seus discípulos, todos os ensinamentos que ele revelou ao seu colégio apostólico, certamente não se restringe apenas àqueles 12 homens de que se compunham este colégio apostólico. Quando ele disse: um mandamento novo vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, pois nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Certamente essa recomendação não foi restrita àqueles 12, mas ela se estende a todos nós, a todos aqueles que através dos tempos venham se a tornar discípulos do Mestre. Assim, pois, ele, com esta mesma apreciação, debaixo deste mesmo ponto de vista que estamos aqui agora aduzindo, ele dizendo a Maria com referência a João: mulher, eis aí o teu filho, e dirigindo-se a João diz: eis aí a tua mãe. Ele naturalmente estendeu esta maternidade de Maria para toda a humanidade, para todos os homens, para todos os pecadores.
Diz o Evangelho também, meus amigos, a respeito de Maria, que tudo quanto se passava com Jesus, a propósito da maneira como ele foi recebido e tratado na terra, todas aquelas vicissitudes por que ele passou, todos aqueles percalços, aquele martiriológio que ele suportou, diz o texto que tudo isto Maria ia conferindo no seu coração. E é assim mesmo, meus amigos. Ela conferia tudo no seu coração. Ela refletia com o coração, raciocinava com o coração. E isso é mesmo particular à mulher. A mulher pensa mais com o coração do que com o cérebro. A mulher julga mais com o coração do que com o cérebro. E por isso mesmo, meus amigos, os seus juízos são às vezes mais acertados do que o dos homens. Porque o coração, como já disse alguém, tem suas razões que a razão ignora. E diz, meus amigos, a embriologia que o coração foi criado primeiro do que o cérebro. O coração é o órgão por excelência. É ele que começa a palpitar, dando os primeiros sinais de vida. E é ele que resiste até o último momento, sempre naquelas suas batidas isócronas, atestando a presença da vida naquele corpo que anima. Por isso, meus amigos, o coração como órgão do sentimento está nos chamando a atenção para essa particularidade. E nós estamos, de fato, verificando por tudo que se passa no seio da humanidade, que o que falta aos homens do momento para solucionar os seus problemas não é tanto inteligência, não é tanto o poder do raciocínio representado no seu órgão que é o cérebro, mas o que falta é sentimento, esse sentimento capaz de solucionar os nossos problemas, enquanto que o homem, apelando apenas para as funções do seu cérebro, até hoje não tem conseguido solucioná-los. Meus amigos, pode parecer à primeira vista que estas palavras de Jesus, eu deixei de ler ainda aqui um texto que faz parte do nosso tema, que é o seguinte: estando a sua mãe e os seus irmãos à sua procura, vieram dizer-lhe: a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e procuram-te. E o mestre então responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E voltando-se para os discípulos, disse: todo aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática, esse é a minha mãe, minha irmã e meus irmãos. Meus amigos, essas palavras do mestre podem, assim, à primeira vista, parecer uma desatenção à sua mãe. Pode, assim, à primeira vista, parecer que o mestre apresentava uma ideia que vinha dissolver a família. Porque, como vós acabaste de ouvir, ele também dissera: a ninguém chameis pai, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. Mas, meus amigos, nós temos, como eu tenho dito aqui várias vezes, de procurar nas palavras do mestre ensinamento, lição, exemplificações, porque a sua missão é uma missão pedagógica, é uma missão de mestre conduzindo os seus discípulos. Ele não pretendeu, meus amigos, de maneira nenhuma, desmerecer o valor da família. Não pretendeu de maneira nenhuma afetar essa união, esse conjunto sagrado que se reúne no sacrário dos lares. O que o mestre quer, meus amigos, dizer com estas palavras é que nós devemos procurar todos os meios de espiritualizarmos o amor.
de desmaterializarmos, desanimalizarmos o amor, porque à medida que formos realizando essa operação em nossos próprios corações, estaremos então caminhando a passos seguros e certos para a conquista da verdade, dessa verdade redentora que, no dizer do Mestre, é o fator que há de contribuir para a nossa redenção. Sim, meus amigos, é bem certa esta atitude do Mestre com respeito ao seu dizer. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aí está, meus amigos, a família constituída não mais por laços perecíveis da carne e do sangue, mas por esses laços que permanecerão para sempre, que são os laços espirituais. Ele não quis, meus amigos, com as suas palavras, menosprezar a família, mas, pelo contrário, quis dar à instituição da família esse cunho elevado e cheio de excelência. Esse cunho elevado e cheio de excelência, digo bem, porquanto ele quis espiritualizar o culto da família. Meus amigos, tudo que constrange, tudo que delimita, tudo o que restringe é contra os princípios do verdadeiro amor. O verdadeiro amor não tem essa acepção limitada, essa acepção acanhada que permanece entre as paredes de um lar, constituindo o que nós chamamos a família. Porque, meus amigos, se nós amamos a nossa família, se nós vemos na nossa família e no nosso lar um ninho sagrado, um sacrário que deve ser honrado e respeitado, nós temos também que considerar e votar este mesmo pensamento, experimentar este mesmo sentimento com relação a todas as famílias organizadas na Terra. E é isto é que o Mestre ensina, é para isto é que o Mestre chama a sua atenção. E realmente, meus amigos, nós verificamos que se nós restringirmos o nosso afeto e o nosso amor exclusivamente àqueles que partilham conosco da mesma estirpe, então, meus amigos, esse nosso afeto, esse nosso amor será eivado de egoísmo e deixará de representar o que realmente o amor encerra, o que realmente o amor representa. Nós, meus amigos, de acordo com o mandamento fundamental, amai ao próximo como a vós mesmos, nós temos também que reverenciar a família debaixo dessa conceituação, isto é, todas as famílias reunidas, formando a família humana e, mais ainda do que isso, formando a família universal, que tem como ponto de origem única e exclusivamente Deus, o autor da vida. Tudo, pois, que restringe, meus amigos, tudo que delimita, tudo que personaliza, é contrário aos princípios do amor. O amor é uma força expansiva. O amor é uma força que, quanto mais concentrada, quanto mais elevada, quanto mais bem compreendida, tanto mais esta força promoverá a nossa confraternização. Nós notamos, meus amigos, por exemplo, nesta questão de pátria, este mesmo aspecto da questão. O homem deve amar a sua pátria, como o homem deve amar a sua família. Porém, meus amigos, partindo deste princípio, que ele deve amar ao próximo como a si mesmo, ele deve também amar a família no conjunto de todas as organizações familiares, como também amar a pátria no conjunto de todas as nações, no conjunto de todas as raças, no conjunto de todos os povos. Todo sentimento que foge deste caráter, que foge deste princípio, é
completamente oposto ao ensinamento do Mestre, e pode ser tudo quanto quiserem, porém nunca a expressão do verdadeiro cristianismo. E é justamente por falta desta compreensão, por falta deste conhecimento, que não há paz na terra. Notai, meus amigos, que esse sentimento de pátria, exagerado, exacerbado, com esse caráter jacobínico, é precisamente o fermento que vem pouco a pouco levedando e produzindo esses conflitos, essas guerras sanguinolentas que demonstra o estado de atraso e de ignorância e, sobretudo, de irreligiosidade em que se encontra o mundo dos nossos dias. Meus amigos, eu desconfio muito de todo indivíduo que fala muito na pátria. E eu tenho notado que estes indivíduos não vivem pela pátria, mas vivem da pátria. E enquanto, meus amigos, o homem proceder assim, ele não estará cultivando um sentimento nobre e elevado do qual ele deva orgulhar-se, mas, pelo contrário, ele está sendo vítima de um sentimento mesquinho que é nada mais nem nada menos do que a expressão do egoísmo, desse egoísmo que assume modalidades diversas, modalidades múltiplas. Também, meus amigos, eu desconfio do indivíduo que fala muito em Deus, que fala muito na divindade, e, sobretudo, quando ele pretende defender a divindade, quando ele pretende defender Deus. Este indivíduo que pretende defender Deus é agressivo, meus amigos. E os indivíduos agressivos estão longe de Deus, pairam uma distância incomensurável dele, e dele não fazem sequer uma ideia aproximada da realidade. Meus amigos, o nacionalismo tem dividido o mundo, e o nacionalismo é a expressão de pátria. E essa atitude de defensores de Deus tem, por sua vez, dividido o mundo. É de um lado a política e de outro lado a religião. E, por vezes, a religião e a política mancomunados nessa obra nefasta de divisão e de separação dos homens. Nada nos prejudica tanto, meus amigos, como o personalismo, que é um dos ângulos do exclusivismo, do sectarismo. E nós vemos que na passagem de Jesus pela terra, ele teve como seus maiores inimigos figadais, inimigos que tudo fizeram para comprometê-lo e para arrastá-lo ao tribunal e à execução entre dois ladrões. Esse sectarismo, representado nos sacerdotes daquela época, responde por todo o flagelo infligido a Cristo. E há muita gente que acha isso natural e pensa que Jesus veio mesmo ao mundo para passar por todos aquelas vicissitudes e aquelas flagelações. Mas não é assim, meus amigos. Ele veio para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, para exemplificar a verdade. E os homens é que o esperaram naquela atitude belicosa. Foi o sectarismo que o crucificou. E ele, diante do sacrifício, não tergiversou. Persistiu no desempenho da sua tarefa, não se amedrontou e foi até o fim. Mas ele podia realizar a sua obra sem ser crucificado. Não é na crucificação que está, meus amigos, o apogeu da sua glória, mas sim neste sacrifício ingente, penoso, que ele vem realizando através dos séculos e dos milênios, de nos exemplificar, de nos aturar com esta nossa contumácia e obstinação no erro, e ele sempre persistindo, sem jamais vacilar, a fim de nos mostrar o caminho da redenção.
e foi o sectarismo que o acusou. Foi o sectarismo que pediu a altas vozes a sua crucificação. Foi ainda o sectarismo que insinuou o povo a pedir que soltasse Barrabás e condenasse nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é o sectarismo? O que é o personalismo? O que é o exclusivismo? Senão, meus amigos, essas restrições que o homem pretende realizar em todas as suas reuniões, em todos os seus agrupamentos. Por que, meus amigos, o homem há de ser individualmente o inimigo do outro homem? Por que é que um grupo de homens que adotam uma determinada política, ou um determinado credo, ou uma determinada nacionalidade, há de estar sempre em atitude agressiva e belicosa com relação a outros grupos, a outros credos e a outras nacionalidades? Pois o mestre não está aqui ensinando que sua mãe e seus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Ele não está aí quebrando esse elo que vai restringindo o nosso afeto, quando nós devemos dar expansão a esse afeto, procurar que esse afeto se estenda e beneficie a todos indistintamente. Meus amigos, o coração não gasta, não diminui, porque acolhe a todos e porque acolhe e dá este tratamento de irmão, este tratamento fraterno a quem quer que seja. O amor nunca diminui na sua expansão. Pelo contrário, quanto mais ele se expande, mais puro e mais elevado ele é, e mais benéficas são as consequências que dele dimana. E é isto que o Mestre nos ensina. E é esta lição que nós devemos, neste dia consagrado às mães, que nós devemos cultivar, meditar, a fim de tirarmos desse ensinamento os proveitos que ele encerra para o nosso bem e o bem coletivo. São Paulo, meus amigos, aos Coríntios, aí no capítulo 13, faz uma descrição cheia de beleza a propósito do amor, a que ele denomina caridade. Porque caridade e amor são termos sinônimos, são termos perfeitamente equivalentes. Não há nenhuma distinção entre caridade e amor. Tanto faz dizer amor como dizer caridade. Pois ele diz aí, meus amigos, logo no primeiro versículo do capítulo 13, que se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que retine. O amor, meus amigos, não fala línguas, porque as línguas representam divisões entre a humanidade. As línguas representam nacionalismos, e o amor não é nacionalista. O amor é de natureza essencialmente universal. Por isso, ele não fala as línguas dos homens e dos anjos. O amor apresenta-se como um sentimento que penetra todo o universo e de cuja influência nós todos sentimos os efeitos benéficos sem que haja necessidade do amor empregar a linguagem para se fazer entender. Meus amigos, se nós estivermos em contato com estrangeiros cuja língua ignoremos por completo, por estrangeiros, suponhamos que falem línguas mortas, que sejam para nós completamente desconhecidas. Mas se nós tratarmos este estrangeiro com bondade, com sentimento de fraternidade, nós vamos nos entender com esse estrangeiro vai nos compreender e ele vai nos amar como nós também o teremos amado. Por isso São Paulo diz que se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu nada representaria. E ele poderia também ter acrescentado: nenhuma mensagem eu poderia levar a quem quer que seja, uma mensagem edificante, uma mensagem de conforto, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor no meu coração.
É esta, meus amigos, a qualidade do amor. O amor não tem pátria, o amor não tem nacionalidade, o amor não tem raça, o amor não tem crença esta ou aquela, porque toda crença que divide já não representa mais a expressão daquela fé universal pregada e exemplificada por nosso Senhor Jesus Cristo. O amor, meus amigos, é indivisível. Nós não podemos dividir o amor. Portanto, todas essas adjetivações que nós empregamos, como, por exemplo, amor conjugal, que quer dizer amor entre os esposos, amor paternal, amor dos pais para com os filhos, amor maternal, amor da mãe para com os filhos, amor filial, e etc, etc. Tudo isto é coisa nossa. Somos nós que estamos assim fraccionando o amor e querendo ajuntar-lhe um qualificativo. Mas o amor não precisa de qualificativo, porque ele tem em si mesmo a essência do seu próprio valor. Ele tem em si mesmo, de um modo inerente e inseparável, a sua qualidade que o distingue onde quer que ele se apresente. O amor é simplesmente amor. E é esse o amor que o Mestre nos ensina, esse é o amor que ele exemplificou. Não é o amor particularista, porque todas essas adjetivações, todos esses apêndices com que nós queremos enfeitar o amor, não é nada mais do que um aspecto de divisão, um aspecto em que ele deixa de ter a sua qualidade essencial, que é esta qualidade uníssona, esta qualidade de quem não se divide, de quem não pode ser dividido. E é por isso mesmo que São João definiu Deus dizendo: Deus é amor. Deus também é indivisível. Deus não se divide. Deus não é de católicos, nem protestantes, nem espíritas, nem de budistas, nem de maometanos. Deus não é Deus do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, desta ou daquela nação, desta ou daquela pátria. Deus é universal, é íntegro, é o todo e é o todo indivisível. O amor é também incondicional, meus amigos. Se nós quisermos submeter o amor a certas e determinadas condições, nós já o estaremos desnaturando, estaremos tirando a sua qualidade fundamental. Se nós dissermos que amamos fulano porque ele nos ama, nós já estaremos dando uma razão ao amor. Se nós dissermos que amamos fulano porque ele nos fez benefícios, nós já estamos também dando um motivo ao nosso amor. Porque o verdadeiro amor não tem razão nem tem motivos. Ele é o que é. Por isso é que Agostinho já disse que o homem deve cultivar o amor. Ama, disse ele, e depois faze tudo o que quiseres. Não é preciso mais submetê-lo a regras nem a preceitos. Não é preciso mais submetê-los a mandamentos ou ordenanças, porque aquele que ama segue sempre e invariavelmente o caminho reto, o caminho da verdade. Quem ama não erra, meus amigos. Só erram os que não amam. Só erram os que pretendem submeter o amor ao raciocínio, pretendendo qualificá-lo desta ou daquela maneira. Mas amar incondicionalmente, amar por amor simplesmente, amar o bom e amar o mal, aquele que nos ajuda e aquele que nos estorva. Este é o amor incondicional, este é o amor universal, este é o verdadeiro amor, e quem por ele se inspira caminha certo, jamais vacila e nunca erra. Meus amigos, eu recebi aqui uma carta muito interessante de um lugar denominado Goiatuba. Nunca ouvi falar neste lugar. É no sertão de Goiás. Quem subscreve esta missiva é a Genor de Barros. Eu não conheço, não sei quem é. Mas nesta carta ele começa dizendo: Deus vos ampare. Aqui me encontro no sertão
de Goiás, muito longe daí onde estás. Porém, eu estou aqui me lembrando dos domingos que compareci às prédicas que realizais na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E essas prédicas têm me orientado e me conduzido, têm me confortado e me consolado nas vicissitudes por que venho passando. Por isso eu vos dirijo esta carta, pedindo a misericórdia de Deus sobre vós e sobre todos os que, como eu, assistem às prédicas de domingo em São Paulo. Agora eu vos pergunto, meus amigos, este desconhecido quem é? Este desconhecido é muito nosso conhecido. Está muito mais perto do que nós, do que muitos que, pela distância, se acham junto de nós, mas que em realidade estão muito longe. Este está bem perto de nós. Eu não sei quem é, não ligo o nome à pessoa. E ele mesmo diz aqui que naturalmente eu não sei quem ele é, mas que não importa, que nós devemos saber que ele está lá no sertão de Goiás, pensando nas nossas reuniões, nas nossas comunhões domingueiras, e lembrando-se dessas comunhões e tirando delas o conforto que todos nós necessitamos para resolvermos os nossos problemas e as nossas situações difíceis. Este, portanto, é nosso irmão. Jesus tem razão. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática, todo aquele que vê na palavra de Deus a luz que o orienta e o encaminha, está, portanto, se irmanado com os outros que também pensam da mesma forma, estão bem junto de nós, são verdadeiramente nossos irmãos, nossa mãe, nossa irmã, nossos filhos. É assim, meus amigos, que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo encontra testemunho vivo, sempre que nós queremos buscar as provas da autenticidade, da veracidade das suas palavras. Quem é Agenor de Barros? Eu não sei, nem vós sabeis, mas não importa. É um nosso irmão, está vibrando conosco, faz parte da família universal que tem por pai Deus, Criador e Autor da vida. É este cunho, é este caráter que nós temos de dar ao amor, porque este é o seu cunho e o seu caráter verdadeiros. Conversando muitas vezes, meus amigos, com minhas filhas, eu disse a uma delas: você sabe que esta sua filha agora teria sido filha de outros pais? E elas não acharam esta minha pergunta agradável, porque o amor de mãe é um amor excelente, mas ainda é um amor muito eivado de egoísmo. Mas não importa, eu digo isto não para desmerecer no amor das mães, porque a natureza não dá saltos, é assim mesmo é que ela começa. E a organização da família humana pelos laços da carne e do sangue é um meio para realizar uma finalidade futura, que é a ligação de todos pelos laços da fraternidade, pelos laços do amor. E, meus amigos, é assim mesmo. Hoje nós dizemos nosso filho, meu filho, pois este filho, meus amigos, não é nosso. Ainda agora eu tive a prova dura dessa realidade. São filhos de Deus como nós também somos. Tiveram outros pais e pode ser que ainda venham a ter outros pais aqui mesmo na terra e pode ser que venham aqui ainda formar outras famílias. E isto é uma realidade, meus amigos. Nós preexistimos ao nosso nascimento. Se nós nascêssemos e começássemos a ser o que somos no dia do nosso nascimento ou da nossa encarnação, então, meus amigos, nós desapareceríamos no dia da nossa desencarnação. Porque aquilo que tem começo tem fim. Mas se a nossa alma preexiste ao nascimento, então é lógico e natural estabelecer como um princípio verdadeiro que ela subsistirá à morte. E se é assim, meus amigos, como realmente é, como nós sabemos que é, como as provas têm atestado que é,
Então, nesse caso, nós temos que concordar que os membros da nossa família de hoje foram membros de outras famílias no passado e serão membros de outras famílias no futuro. Logo, a verdadeira família não é esta nem aquela, mas é a humanidade. E é o sentimento de fraternidade que nós devemos cultivar para nos unirmos, nos entrelaçarmos por esses liames que a morte não tem sobre eles nenhum poder. Meus amigos, Paulo Mantegazza, médico italiano e antropologista, a propósito do amor materno, ele diz o seguinte: o amor materno possui todas as forças, todas as ternuras, todas as idealidades do sentimento. E é certo, é verdadeiro. Tem os rugidos e as garras do leão para defender o próprio filho. E tem as brandas ternuras do amor feliz, tem as desconfianças da fraqueza e as hipocrisias felinas. Tem todos os heroísmos do soldado e todas as previsões do diplomata. Tem o ciúme da paixão mais exigente e os sacrifícios do mártir. Tem os misticismos da religião e todas as poesias do sentimento. Nenhum código, nem humano nem divino, sentiu jamais a necessidade de inscrever um mandamento com estas palavras: mulher, amarás o teu filho. É interessante este pensamento de Paulo Mantegazza, porque realmente este homem penetrou o coração das mães, porque o coração das mães é mesmo assim, é urdido de todas estas qualidades, umas elevadíssimas, outras egoístas, que estão aí ainda entrelaçadas, até que um dia as egoístas desapareçam e predomine em toda a sua excelsitude os sentimentos do amor, o sentimento do altruísmo. Eu tenho notado, meus amigos, que certas mães defendem mesmo os filhos como a fera defende os seus cachorrinhos, como a leoa defende os seus leõezinhos. E é verdade. As mães são capazes de se atirar num precipício por causa do filho. E é este o característico do seu amor. É um amor apaixonado, é um amor profundo, mas que ainda ressente-se de certos vestígios do egoísmo. Mas seja, porém, como for, é o amor do heroísmo, é o amor da renúncia. Portanto, meus amigos, rendamos sempre a nossa homenagem às mães e vejamos naquela que é o protótipo das mães, o exemplo que ela nos dá de humildade, de submissão à lei, enfrentando corajosamente o martírio do seu filho. Meus amigos, há aqui uma poesia muito terna, muito cheia de ternura a propósito das mães. Está escrita em espanhol, em castelhano, e a pronúncia castelhana é muito bonita, muito cheia de encanto, mas não é fácil. Todavia, eu vou procurar ler da melhor maneira que me seja possível. O título é Tienes madre, isto é, tens mãe. Então diz assim: pedaço de mis entranhas, sangre que leva-me sangre, duerme tranquilo tu sueño, tienes madre. Isto é, pedaço das minhas entranhas, sangue que leva meu sangue, dorme tranquilo teu sonho, tu tens mãe. Como isto é edificante. Duerme tranquilo em mis braços, en este trono tan grande que Dios tan solo concede a los hombres cuando nacen. Yo espantarei con mis ojos a quien venga a despertarte. Duerme tranquilo, alma mía, tienes madre. Dorme tranquilo em meus braços,
neste trono tão grande que Deus tão só concede aos homens quando nascem. Eu afugentarei com os meus olhos a quem venha despertar-te. Dorme tranquilo, minha alma, tens mãe. Nenhum peligro te assuste, não tenhas medo de nadie, de lobos que te acossaram, eu saberia resguardar-te. E quando el inverno chegue, el frio não te acobarde, eu trarei lenha del monte, tienes madre. Como isto é bonito, meus amigos. Como fala ao nosso coração. E o coração é tudo, é mais do que o cérebro. Quando penes, vem a mim, que nel caminho has de hallar-me. Quando olhores, não me grites, que eu irei sem que me llames. Pedaço de mis entranhas, sangre que leva mi sangre, duerme tranquilo tu sueño, tienes madre. Quando penares, vem a mim, que no caminho has de achar-me. Quando chores, não me grites, que eu irei sem que me chames. Pedaço de minhas entranhas, sangue que leva o meu sangue, dorme tranquilo teu sonho, tens mãe. Meus amigos, honremos as mães, prestemos a ela a nossa reverência e o nosso culto de admiração. Dela procedemos. Ela foi quem nos amparou, quem nos dirigiu os primeiros passos vacilantes no início desta existência, quem aconchegou aos nossos corpos tenros as primeiras indumentárias, as primeiras roupinhas. Foram elas que embalaram o nosso berço em noites sem conta de vigília. E o seu coração nunca jamais deixou de palpitar pelo nosso bem e pela nossa felicidade. E a prova ainda disto, meus amigos, temos num episódio do Evangelho que eu vou citar-vos para encerrar a nossa palestra deste dia. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Apareceu a Maria Madalena e a Maria de Cleófas. Apareceu depois a 7 dos seus discípulos. Mais tarde, apareceu a 11 dos seus discípulos. Apareceu ainda a 2 deles no caminho de Emaús. Apareceu, enfim, dizem os textos evangélicos, a mais de 500 pessoas. Mas não consta que lhe tivesse aparecido a Maria, sua mãe. E sabeis por quê, meus amigos? Porque do coração das mães nunca o filho está ausente.